Neste vídeo vamos realizar uma análise de variância entre duas variáveis utilizando um teste de hipótese chamado ANOVA para descobrir qual das hipóteses parece ser verdadeira. Esta apresentação foi idealizada por um grupo composto por Joana Cerejo, Luana Costa, Marta Póvoa e Patrícia Silvela. Para o nosso estudo, definimos duas variáveis. Uma variável quantitativa, que aqui escolhemos o número de golos marcados por uma equipa num jogo de futebol, e uma variável qualitativa, que neste caso aqui escolhemos o desempenho de uma equipa num jogo de futebol. Esta variável é distribuída em 5 fatores diferentes, sendo eles o fator excelente, bom, suficiente, mau e péssimo. Aqui, com isto tudo, o nosso objetivo com a realização do teste ANOVA é perceber se as nossas duas variáveis são dependentes ou independentes uma da outra. Ou seja, se o número de golos marcados por uma equipa num jogo de futebol depende ou não do desempenho da mesma equipa nesse mesmo jogo. Definimos ainda duas hipóteses para o nosso estudo, uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A nossa hipótese nula indica que a média dos 5 fatores é igual. Ou seja, a média do fator excelente é exatamente igual à média do fator bom, exatamente igual à média do fator suficiente, igual à do fator mau e igual à do fator péssimo. Ou seja, são as 5 médias iguais na hipótese nula. Na nossa hipótese alternativa, aqui indica que há pelo menos duas médias diferentes. Ou seja, há pelo menos duas das médias dos fatores que não são exatamente iguais. Aqui está a nossa tabela de valores. Foi construída com números inventados por nós. E apresentamos 5 níveis de fatores, que neste caso correspondem aos níveis de desempenho que uma equipa pode alcançar num jogo. Os números que inventamos representam os gols marcados por equipa em diferentes jogos. Para construir a tabela ANOVA, é necessário calcular a soma dos quadrados totais. Para realizar este cálculo, começamos por determinar a média dos valores da tabela, que foi de 2,666667. Depois de obter a média, analisamos cada valor correspondente ao número de gols marcados por equipa em cada jogo e subtraímos a cada um desses valores a média calculada e elevamos o resultado ao quadrado. Temos um exemplo aqui, que é do primeiro valor da tabela, que é de 8, e subtraímos o valor da média e depois elevamos tudo ao quadrado. Este exemplo serve para entender como é que devemos fazer para os restantes valores da tabela. Após o cálculo da soma dos quadrados totais efetuada no slide anterior, fomos calcular a soma de quadrados do fator, neste caso do desempenho. Para o conseguir calcular, tivemos de descobrir a média de cada um dos níveis de fatores e, após as nossas contas, deu-nos estes valores aqui exemplificados. Depois destes cálculos, já nos foi possível calcular a nossa soma de quadrados do desempenho. Deu-nos o valor 178,8 e chegámos a este após subtrairmos cada média dos níveis do fator pela média da nossa tabela de valores e levarmos cada subtração ao quadrado. Cada um dos níveis de desempenho tem 15 observações e, assim sendo, multiplicamos por 15 cada subtração ao quadrado, como se encontra aqui exemplificado, e fazemos assim para cada um dos níveis do fator. Para calcular a soma de quadrados do erro, fizemos a subtração entre a soma dos quadrados total e a soma de quadrados do desempenho e deu-nos este valor. Após as nossas somas de quadrados calculadas, fomos calcular o número de graus de liberdade. O grau de liberdade do desempenho é calculado por k-1, em que k são os níveis do fator. No nosso caso, como tínhamos 5 níveis do fator, ficou 5 menos 1, que deu 4. O grau de liberdade total é calculado por n-1, em que n é o número de números da nossa tabela de valores. No nosso caso, como tínhamos 75 números na nossa tabela de valores, ficou 75 menos 1, que nos deu 74. O grau de liberdade do erro é calculado pela fórmula n-1 menos k-1. Neste caso, 74 menos 4, que nos deu 70. Após o cálculo dos graus de liberdade, fomos calcular a média das somas de quadrados do fator e do erro. A média das somas de quadrados do fator é igual à divisão entre a soma de quadrados do desempenho e o grau de liberdade do desempenho e deu-nos 44,7. A média das somas de quadrados do erro é igual à divisão entre a soma de quadrados do erro e o grau de liberdade do erro e deu-nos este valor.
Após isto, fomos calcular a estatística do teste F, que é calculada pela divisão entre a média da soma de quadrados do desempenho e a média da soma de quadrados do erro, e deu-nos este valor. Para concluir a nossa tabela nova, foi necessário calcularmos o F tabulado e o p-value. No cálculo do F tabulado, foi preciso então o nível de significância, já que não nos foi dado no enunciado, e o nosso foi de 0,05. Após este nível inventado, fomos à tabela F Sneed Core e procurámos o valor que estava em F com grau de liberdade 4,70. Como não havia o número 70, tivemos de encontrar um mais próximos, que foram F com grau de liberdade 4,60, que deu 2,53, e F com grau de liberdade 4,120, que foi 2,45. Com base nestes valores que encontramos, sabemos que o nosso F tabulado estaria entre estes dois números. Para encontrar o valor concreto, utilizamos o Excel e com a função inv.f conseguimos calcular e deu-nos um F tabulado de 2,50, 26, 56, 463, o que faz sentido, uma vez que se encontra entre os dois números que a gente encontrou. Ao fazer a conta no Excel, colocámos o número 0,95 na função, pois é o inverso do nosso nível de significância. Já no p-value, sabíamos que este ia ser inferior a 0,05, uma vez que o nosso F tabulado é inferior ao nosso teste F. Mas como queríamos o valor concreto, fomos ao Excel mais uma vez, e usando a função dist.f.dir, que deu-nos então um p-value igual a 0,012090403, que bateu certo com o que já sabíamos. Aqui temos a nossa tabela nova, já construída, com os valores calculados anteriormente, e este é o gráfico que representa a nossa tabela, tendo o valor do nível de significância, do F, do valor crítico e a demonstração de onde se encontra o p-value. Por fim, conseguimos perceber que o valor calculado é superior ao valor crítico, o que indica uma diferença estatisticamente significativa. O p-value é inferior a 0,05, confirmando que o resultado é significativo ao nível de 5%. Então, rejeitamos a hipótese nula, que assumia independência entre as variáveis. Este resultado demonstra que existe uma relação estatisticamente significativa entre os gols marcados e o desempenho. Os gols marcados não são independentes do desempenho. As variáveis analisadas mostram-se claramente dependentes, ou seja, o número de gols marcados está associado ao desempenho da equipa.